Boa tarde, ou boa noite, ou bom dia para todo mundo. Seja bem-vindo de novo no nosso programa aqui do podcast do Veritas Libera, aqui no nosso estúdio Connection Pro, aqui em São Domingos de Rana, Lisboa, Portugal. Dessa vez, de novo, nós trouxemos duas pessoas. Da última vez que a gente trouxe duas pessoas foi o Rafael Satier, vereador pelo Rio de Janeiro, e também a gente trouxe o Júnior, o advogado da Débora do Batom. Então, agora, dessa vez, está junto aqui de mim, Fernando Baltazar, que é responsável pelo canal Intercontinental, e também a gente está com o nosso amigo Didi Red Pill, que eu acredito que muitas pessoas já conheçam ele também. Então, eu queria que o Baltazar falasse um pouquinho aí do canal dele, o trabalho que ele está fazendo e o tempo que a gente já se conhece, né, Fernando? Pois é, Marcelo, olha, que prazer estar aqui no seu programa, no seu canal. Você, Marcelo, é uma pessoa que eu tenho uma profunda admiração. Uma das primeiras pessoas que eu conheci logo que cheguei em Portugal, até porque, como brasileiro, pisando aqui, todos os lugares que eu ia, para pessoas que eu ia conversar sobre as dificuldades de sair do Brasil, dessa forma meio atabalhoada, todo mundo dizia, você tem que conversar com o Marcelo e com a Tânia. E assim eu combinei contigo, né? A gente se conheceu e cada dia eu te respeito mais por todos os movimentos que você faz, por toda a responsabilidade que você guarda dentro de si pelo Brasil, tá? Com o seu canal, com as suas palestras, os seus encontros, não só em Portugal, mas em outros países da Europa, pelo Instituto Veritas Libera, que é maravilhoso, inclusive já te convidei, que a nossa agenda não encaixou, para você também participar de um Gigantes em Portugal. Mas eu também queria agradecer ao estúdio Connection Pro, aqui na linha de Cascais, em São Domingos de Rana, que é sempre um grande parceiro nosso. E te dizer que esse programa, primeira vez que a gente se encontra em estúdio, está sendo, para mim, um prazer dobrado. Primeiro, tá contigo, irmão. E segundo, tá com esse gigante aqui. E aí, Didi? Satisfação é minha, né? Tá com dois gigantes de Portugal aqui do meu lado, né? Marcelo aí do Instituto Veritas, que é um instituto bastante conhecido na direita brasileira, né? O trabalho que você faz, cara, é incrível mesmo. Esse trabalho de formiguinha, de bastidor, mas que sem isso a coisa não anda, irmão. Então, parabéns mesmo pelo trabalho que você faz. Está aqui ao lado do Nando também. Putz, hoje é um grande dia para mim. Hoje é um grande dia. Grandes encontros, né? Grandes encontros, é isso aí. Então, obrigado pelo convite. E tem uma coisa interessante que eu queria falar, você já mencionou, no programa do Fernando, a gente está gravando no mesmo estúdio, e é legal dizer o seguinte, primeiro, a gente tem um acolhimento muito legal aqui no estúdio Connection Pro, né, com o Jorge, com a Miriam, agradecer eles muito pelo acolhimento, e também dizer que, além de ter gravado o podcast aqui com o Didi, né, vai estar no seu canal do YouTube, então, o seu podcast junto com o Didi Red Pill. O Didi também vai colocar no canal dele alguns trechos, né? Sim. Que foram passados aqui. Então, recomendar o pessoal, vocês irem, então, no canal do Didi Red Pill, no YouTube, e no canal Intercontinental do Fernando Baltazar. Então, o Fernando está no início, ele saiu do Brasil já há algum tempo, mas ele está retomando o canal dele do YouTube, então eu aconselho todo mundo a ir lá, se inscrever, porque a única maneira da gente vencer toda essa ditadura que a gente tem hoje, não só no Brasil, no mundo inteiro, o Ocidente está em risco. O Trump falou isso. Então, a gente tem que ter muito cuidado, muita responsabilidade e fazer a nossa parte. Então, siga o Fernando Baltazar, vai todo mundo lá para o canal dele, se inscreva, não dói, não arranca o dedo, vai lá, se inscreva no canal dele, no canal do Didi Red Pill, e aproveita e vai no nosso canal também, do Veritas Libera, e se inscreva no nosso canal também, tá? Então, por que eu pedi tanto o Didi e o Fernando para fazer um podcast com eles? Porque a gente tem uma luta igual, cada um dentro do seu campo de atuação, né? O Didi, ele passou por uns perrengues danados, que você até falou, né? Quem Sim. tiver curiosidade, vai no canal Interconnection para poder ver. Intercontinental, eu faço confusão aqui do canal do estúdio Interconnection. Connection Pro, puta merda, meu. Tá foda. Não, cortar nada, não tem nada de cortar, não. Então, assim, eu aconselho todo mundo a ir lá no canal Intercontinental do Fernando para ver o podcast e saber os perrengues que o Didi passou.
E dentro dessas questões todas que a gente passa, né, na nossa vida, eu não tenho perrengue nenhum, entendeu? O meu esquema mesmo é amor mesmo pelo Brasil, pelos brasileiros. Eu vi vocês dois falando, né, no podcast que você gravou com o Didi. E o que é importante as pessoas saberem, Didi, aí depois eu quero saber a sua opinião e depois o Fernando também, porque assim, uma coisa que é comum para todo mundo, e isso aí não é jargão, não é conversa fiada, não é nada diferente do que a gente, quando ama a nossa pátria, é saber que lá a gente tem um irmão, a gente tem um amigo, a gente tem um parente, a gente tem um pai, tem uma mãe, tem um tio, e muitas das vezes a gente fica pensando, algumas pessoas pensam, eu estou aqui na Europa, eu estou bem. Não, mas no fundo do meu coração, eu estou preocupado com eles, entendeu? Então é por isso que eu entrei nessa luta. Não para poder abandonar quem estivesse lá e me sentir um covarde, entendeu? Eu, pelo contrário, o Olavo de Carvalho sempre falou, se você não consegue lutar dentro do seu país, do lado de fora é mais fácil, porque aí você consegue dar voz, verbalizar o que está acontecendo dentro do seu país. Tanto que o Eduardo Bolsonaro conseguiu ampliar a voz dele depois que ele foi para os Estados Unidos. Sim. Né? O Paulo Figueiredo, a mesma coisa. O Alan dos Santos, a mesma coisa. O Lacombe, né, Fernando? O Lacombe. Então, eu queria saber disso, a parte mais assim, sabe, do coração mesmo, porque muita gente acha assim, vamos na loucura, na piração, fazer as coisas. Você passou um perrengue danado que você contou pra gente, né? Foi uma luta para chegar na Polônia e mais uma luta para conseguir seu asilo. Mas e as pessoas que estão no Brasil? A gente está fazendo isso por quê? Eu acho que a gente está fazendo isso para libertar o Brasil de uma tirania, né? Como eu disse no podcast do Fernando, uma cortina de ferro se abateu sobre o Brasil. E a gente tem que lutar para que a gente retire essa cortina. Então, tá cada um no seu campo de atuação, fazendo o seu melhor, dando o seu melhor para que a gente consiga, de fato, trazer a liberdade de volta, né? Você citou aí o Eduardo, o Paulo, o Alan, o Lacombe, pessoas importantíssimas nessa batalha, nessa Max luta. Está lá também. A doutora Ludmilla. Ludmilla. Tem um bocado de gente bacana lá, lutando pela nossa liberdade. E eu acho que é isso mesmo, bicho. A gente não pode desistir. Eles querem isso, é que a gente desista, entendeu? Que a gente fique aí chorando pelos cantos. Vou pra Polônia, ficar lá me lamentando. Não, eu vou pra Polônia, eu vou lutar. Entendeu? Infelizmente, eu não posso lutar no meu Brasil. Porque eu sou um asilado político. Se eu voltar para o Brasil, eu sou condenado a 17 anos de prisão, sou preso logo no aeroporto. Então, eu não tenho opção. Eu tenho que lutar aqui mesmo. Mas um dia a gente vai... Esse dia está perto. Está cada dia mais perto. Eu também Tivemos anteontem um dia Magnitsky, não foi isso? Então, eu acho que agora... não vai ser fácil, como o Fernando disse, a ditadura não vai entregar os pontos assim da noite para o dia. Eles estão lutando, eles sabem que eles podem perder muito, inclusive a liberdade, a depender do rolo compressor que venha por aí. E a gente está fazendo a nossa parte, bicho. Eu acho que é importante, assim. E parabéns pelo seu trabalho aqui. Obrigado, cara. O seu trabalho é magnífico também, né? Então, também, primeiro, a honra de ter você aqui conosco. O Fernando, um guerreiro também que está nessa luta aí. É difícil. Longe do nosso país é difícil. Sim. Né? Muitas vezes a gente sente saudade da família, do pedacinho de terra lá que a gente estava Rapaz, eu sinto saudade de pão de queijo, Guaraná Antártica e picolé da Capelinha. Sacanagem. E hoje você bebeu Guaraná, hoje você bebeu Guaraná e comeu pão de queijo. Verdade. Matei a saudade depois de 2 anos e meio sem tomar um Guaraná Antártica e sem comer um pão de queijo. O Marcelo me proporcionou essa... Eu não, a Tânia. Pequenas alegrias, né? Marcelo e Tânia são pessoas especiais. A Tânia eu sou grosso, eu sou tosco. A Tânia que é gentil. Ela que... Não, vou comprar um pão de queijo, mas, olha, vou comprar o Guaraná, tudo é ela. Maravilha, vocês são uma dupla, você e Tânia. E isso é que é legal. São pessoas tão diferentes, complementares e que estão sempre juntos nessa complementariedade, fazendo as coisas acontecerem, sabe? Que legal, que legal. Uma coisa assim que eu procuro, sabe, Didi e Fernando? O Fernando já há mais tempo que a gente convive pessoalmente, né? Podia ser só pela internet, mas não é. A gente convive pessoalmente já tem muito tempo. Acho que foi 23 que você 23, falou. Foi janeiro de 23. Desde 23 a gente se conhece pessoalmente. Então, ele sabe, já estivemos na casa dele, já fizemos outras coisas juntos, ele já foi a alguns seminários da gente e tal. Então, o que eu tento fazer? Aí Jesus fala para a gente que a gente tem que dar o testemunho. Sim. Não é verdade? Até hoje de manhã eu estava comentando com a Tânia que
quando o homem rico chega para ele e fala assim, eu ajudo os pobres, já fiz isso, fiz aquilo e tal, fiz muita caridade, agora o que mais que eu posso fazer para te seguir? Aí ele fala assim, volta lá, vende tudo que você tem e vem me seguir. Entendeu? Porque o muito que ele fazia era pouco, ele ainda era apegado à matéria, entendeu? Então Jesus está pedindo para a gente esse desapego. Não é lógico que eu vou virar e falar assim, não preciso de dinheiro. Óbvio que eu preciso, né? Pagar minhas contas, água, luz, telefone, por aí afora. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que se entregar de coração, né? Entregar, e aí entra essa questão. Se a gente tem que fazer as coisas, entregar de coração e dar exemplo para que a gente possa ser, pelo menos, no mínimo, né? Dar o nosso testemunho, isso que você falou, Fernando, é o que eu tenho desde o dia que eu casei, dar o meu testemunho. Lógico que nunca foi só tranquilidade, a gente combina em tudo. Pelo contrário, a gente tem opinião totalmente diferente em quase tudo, mas a gente combina justamente por causa disso, porque desde o primeiro dia a gente optou por ser sincero um com o outro. Tanto que as pessoas, quando nos conhecem a primeira vez, chega assim, a Tânia fala uma coisa, não, mas isso é assim. Eu falo, eu não concordo. Aí, assim, a maioria assusta, né? Falando, na frente de todo mundo, o marido discordou da mulher. Cara, mas é normal, essa é a verdade, entendeu? O Veritas Libera é isso também. Você ser honesto, ser sincero, falar aquilo que você pensa, né? E eu vejo que o Didi tem muito disso. O Didi é faca na bota, né? Isso a Didi é uma pessoa que dá orgulho de ver, Nunca perdeu o senso de guerra, de batalha, do que é necessário para o Brasil. E é isso, você estava falando, Marcelo, até anotei aqui, né? Fé. Eu perdi muita coisa quando saí do Brasil. Eu não sou um exilado expulso, né, por inquéritos do Brasil, simplesmente por receio de que alguma coisa acontecesse. Porque quando nós estamos em uma ditadura, qualquer coisa pode acontecer. Eu tinha um programa, não vou nem citar o nome de com quem, para não dar nenhum problema, onde a gente lutou muito no ano de 2022 pelo Brasil. Trouxemos muitos questionamentos numa época que era proibido questionar. E eu fui informado que a coisa podia dar uma entortada. E fui informado que era melhor eu não estar no Brasil, pelo menos passar uma temporada de férias fora, porque viria alguma coisa iria acontecer. E eu saio do Brasil em 3, 4 dias, trazendo pouquíssima roupa na mala, porque eu tive que trazer equipamentos, né? Eu trabalho com comunicação. Então, usei a roupa só o que eu podia para encaixar, para os equipamentos não baterem. Trouxe equipamentos em mala de porão. E vim para Portugal, onde eu sou cidadão, por ser filho de português, né? E começando de novo essa luta do nada, do zero, longe da família, longe de toda a estrutura. Larguei para trás uma produtora enorme. Uma produtora que trabalhou para os melhores canais do Brasil, os melhores profissionais de direita do Brasil, os melhores jornalistas do Brasil. Continuo daqui fazendo alguma coisa ainda. Sou produtor do programa 4x4, com Lacombe, Ana Paula Henkel, Constantino. E recomeçando a vida. Mas você falou sobre fé. E eu acho que, dentre tantas coisas que eu perdi, tantos momentos que eu estou perdendo, de não estar próximo da minha família, do meu filho se formar e eu não poder estar na formatura, não tem uma foto do pai do lado. Do meu filho ficar noivo, não tem uma foto do pai no dia do noivado de um filho. E tudo isso, eu não tenho inquérito nenhum. O caso de Didi é diferente. Ele tem a bronca dele. No meu, não. No meu Mas você não tem porque você não ficou. Exatamente. Se tivesse ficado, você estava aí dando Mas vocês sabem no Brasil que existem pessoas que já têm uma pastinha pronta. Sim. É só pisar no aeroporto que, vem aqui prestar. Às vezes até com mandado de prisão que você nem sabe. Que nem é publicado. Isso. Então, isso. Mas eu estava lendo algumas informações assim do governo e governo português com a relação de extradição com o Brasil e tal. E por nós sermos cidadãos portugueses,
a gente entrando com passaporte português, e se a gente não declarar nada no solo brasileiro, eles não podem empreender. Por exemplo, meu canal é português. Minhas contas são portuguesas. Mas o Sérgio Tavares foi detido, pô. Ele foi detido, mas aí o advogado do Pitoli pediu ele para ficar calado. Porque ele falou fora, ele é cidadão europeu. Eu sou cidadão europeu. Sim, mas foi detido. Eu só queria... Deter, até aí ainda não é tão problemático e pode te questionar alguma coisa. Desde que você esteja em solo, mas você seja cidadão europeu, você pise lá, mas você não falou nada do que você falou aqui, você não falou lá, ele não pode te manter preso. O que aconteceu com o Nando foi a mesma coisa que aconteceu com o Raul Seixas. Ele foi convidado a se retirar do Brasil. Eu não fui convidado. Gentilmente, por favor, quase se retire. isso. Mas é só para terminar, porque tem uma parte importante que é o mote de tudo que eu disse, né? Desses prejuízos de uma grande produtora, prejuízo de não estar perto da família. Tudo na vida, gente, tem um lado positivo. E vir para Portugal, com tantas dificuldades, eu tive que fortalecer a minha fé. E eu sinto que esse foi o lado positivo, sabe? O fortalecimento da fé no programa Gigantes em Portugal, com o Didi, a gente fala sobre isso, sobre a fé. Uma mensagem de Nossa Senhora de Fátima que trouxe ele para a Europa. Então, o que nos une, Marcelo, o que une nós três aqui, é uma coisa muito especial, que é nunca parar de trabalhar pelo que é certo e sempre com fé, com esperança e fazendo aquilo que a gente sabe que é certo. Então, a Europa, eu acho que deu para todos nós, claro, já tínhamos a nossa fé, mas pelas angústias que passamos ou que vemos os outros passarem, um aumento enorme da fé. Porque às vezes dá vontade de perder a esperança. Eu vejo pessoas perdendo a esperança. E isso é muito difícil. Então, o que segura essa força que todos nós temos aqui em Portugal, na Europa inteira e pessoas no mundo inteiro, veja Lacombe, Constantino, Ana Paula Henkel, é a fé. A fé é o que nos sustenta. Era isso que eu queria dizer, que era muito importante. Eu acho que, em relação à fé, tem muita gente no Brasil que perde a fé, algumas pessoas que perderam a fé, perderam a confiança, estão desacreditadas no futuro do país, que não sofreram um terço do que a gente sofreu. Né? Basta ter sido... como é que eu posso dizer? Basta ela ter sido contrariada em alguma coisa, ou alguma coisa que não saiu exatamente do jeito que ela queria. Eles não sabem de nada, rapaz. Não sabem de nada, não sabem o que é um perrengue, entendeu? Não sabem o que é dormir na porta de uma igreja, na porta de uma rodoviária, na rua. Na rua. Na rua. Exato. Com a mochila nas costas, com medo, entendeu? Saindo do seu Brasil com muita fé, que foi o que me moveu, mas sem saber o dia seguinte, como é que seria o nosso dia seguinte. Então, assim, teve um momento lá no podcast do Nando que ele falou assim, pô, mas você deu a volta por cima, você hoje é um cara relativamente conhecido na direita, etc e tal. Sim, porque eu não parei, cara. Eu não desisti, entendeu? Eu corri atrás do meu prejuízo. Hoje todo mundo me conhece, assim, no nosso nicho, né? Na nossa bolha da direita. Eu sou um cara conhecido, sim. Tenho um contato com todo mundo que você possa imaginar, com senador, com deputado, com governador. Falo com um, falo com outro, falo com jornalista, falo com amigo, entendeu? E isso foi a minha fé que me trouxe até aqui e os amigos que eu fui fazendo pelo caminho. Nando é um deles, Marcelo, que eu conheci agora recentemente, é outro. Então a gente vai fortalecendo, vai fazendo nosso network que vai fazer com que a nossa voz cada hora fique mais forte, cara. Entendeu? Eu sozinho não sou nada. Você sozinho não é nada. Nando sozinho não é nada. Agora nós, cada um no seu quadrado, fazendo o nosso trabalho de formiguinha, pouco a pouco, todo dia, batendo naquela tecla ali. Aí, meu amigo, água mole em pedra dura, uma hora a gente vai ganhar. E eu tenho fé mesmo, cara, a gente vai ganhar. Essa ditadura não vai ficar no Brasil. Não vai ficar. Deus não vai ser tão cruel com a gente assim, né? Por que Deus bota uma senhora daquela, uma senhorinha, um senhorinho dentro da cadeia, né? Todo mundo tem o seu fardo para carregar. A gente não sabe o karma de cada um, né? Mas eu tenho fé que a gente vai vencer isso. E cada dia eu fico
mais esperançoso que a gente consiga resolver esse pepino aí, bicho. Porque piorar não dá, né? Dá. Não, o que eu quero dizer é o seguinte: ficar se lamentando só não dá. Ah, tá. Fica sabendo. Né? O que vai pode. adiantar você ficar chorando, me engano em casa? Você acha que Alexandre de Moraes vai estar se importando com isso? Tá nem Então, aí, pô. Você que se lasca. É isso. Na cabeça dele é isso. Mas então, tem uma coisa que me chama a atenção, e aí dentro da sua experiência do Fernando também, cada um dentro do seu contexto, né? Você passou perrengue pra caramba, que eu, mesmo tendo passado uns perrengues logo que a gente casou e mudou, a gente casou e mudou pra Bahia. A gente foi para Porto Seguro, sem um puto no bolso. A gente saiu do 0 para 2 anos e meio, a gente tem um lote já comprado lá, já ter estabelecido, a gente tinha comércio lá, né, de alimentação. E assim, então a gente passou dificuldade, entendeu? Tipo, quase ter que dormir na rua. Mas não é a metade, um milésimo do que você passou. E o Nando também passou e está passando ainda, né, Nando? Ficar longe do Brasil não é fácil. Se tudo isso aí que ele acabou de falar para a gente, né, longe de filho, longe de família, né, é difícil, né? Eu, graças a Deus, a minha esposa está aqui comigo e também eu não tenho nada na minha conta porque eu não estava no Brasil, eu nunca cheguei a querer afrontar diretamente as pessoas nem as instituições. Mas, né? mas eu também Nem não. eu, nem ele. Não, eu sei. Entendeu? Mas no seu caso, você caiu dentro de uma armadilha. Sim, eu tenho Entendeu? as contas bloqueadas. Então, Minhas contas são bloqueadas. Você estava dentro de um, a gente fala em inglês setup, né? Uma armação, para poder te jogar dentro de uma confusão que muitas vezes quer dizer, muitas vezes não, tirando quem estava lá para causar a confusão, que foram os que puxaram, né, a manifestação para as pessoas irem para lá, esses aí que foram os provocadores, o resto foi de bobo, entendeu? Cara, a Tudo na gente... emoção, né? A gente que se... Fala... Desculpa, eu não sei se vocês usam na Bahia esse termo. Na Paraíba se usa, para essas arapucas, é o manzoá. Se usa? Não, na Bahia é uma não. armadilha que o peixe entra e depois ele não consegue mais sair. E foi isso que fizeram, Foi a casinha de manzoá. caboclo lá em Minas. Pois é, cara. Assim, eu acho que nós que nos ajoelhamos, nós que botamos nosso joelho no chão, a gente que tem fé, a gente é inconcebível pra gente dormir, botar nossa cabeça no travesseiro depois da gente fazer a nossa reza de noite. Eu rezo 4 vezes por dia, né? Já rezei hoje de manhã, na hora que eu acordei, rezo na hora um pouco antes de entrar no ar, então eu rezo 4 vezes por dia. A gente que se ajoelha, cara, e na hora de que vai dormir, é inconcebível pra gente a gente ter dormir com tranquilidade se a gente fez o mal. E aí eu fico me perguntando, como é que esses caras botam uma senhora com comorbidade, com câncer, 17 anos numa cadeia? Será que um desgraçado desse não tem mãe? Não tem avó? São sádicos. Não tem um São parente mais idoso assim? Veja o que está acontecendo nesse momento com Daniel Silveira. Exatamente. Risco de morrer ou de perder uma perna. Exatamente. Daniel, um cara bacanésimo. Super. É um amigo meu, teve diversas vezes lá em casa, diversas entrevistas. Era um amigo meu, é um amigo meu. É meu amigo também, já viajei com o Daniel várias vezes também. E é um cara que eu tenho o maior respeito e admiração. Então, assim, como tem gente má no mundo, bicho? Como alguém pode botar uma senhora daquela e outra, uma mãe de 6 filhos? O cara foi lá e congelou a conta bancária da mulher que tinha 6 filhos. Além de prender ela, né? Quando ela saiu, ela estava com a conta bloqueada, ela não podia dar o de comer. Graças a gente como Pitoli, que fez uma campanha lá e deu uma grana para ela. O meu canal também, eu tenho essa missão no meu canal. Praticamente todos os meses eu ajudo alguém. Então, assim, todo dia eu recebo e-mail. Pô, Didi, me ajuda nisso, me ajuda aquilo. Pô, na enchente do Rio Grande do Sul, por exemplo, no meu canal a gente conseguiu uma casa, bro. Um cara Legal. que perdeu a casa. Bacana. Eu já consegui algumas cirurgias. Entendeu? Já demos cirurgia. Eu acho que é uma... Pô, se eu falo pra tanta gente, né? E olha que eu falo pra... Não sou uma revista Oeste, não sou um 4x4. Não é um Auriverde. Pô, não sou um Auriverde, mas eu sou o líder de audiência até a Auriverde começar, não sou eu. Então, assim, a gente que Deus que deu a oportunidade de a gente falar para 10, 15 mil pessoas todo santo dia, em toda live, se você puder ajudar, né? Se você pedir R$1 para as 15 mil pessoas que estão te ajudando ali, que estão te assistindo ali, você muda a vida de uma pessoa, porra. Sim. Você mata a fome de uma família. Entendeu? Então eu acho que essa é uma das minhas missões também. E eu tenho levado isso com afinco, com carinho. Sim. Por quê? Porque a gente tem empatia.
A gente se coloca no sofrimento do outro. E esses malditos miseráveis, desgraçados, desculpa os termos aqui, que governam o Brasil hoje, não estão nem aí, bicho. A ideologia, né? Na verdade, eles têm a ideologia socialista, né? Mascarada, que no fundo é o comunismo, e a intenção deles é simplesmente o poder, né? Então a gente viu isso aconteceu na União Soviética, né? A gente viu também aqui na Europa, na Alemanha, Na né? Polônia. A gente viu isso na Polônia, está vendo agora na Ucrânia, né? Repetindo. Sim. Né? Então, o problema que existe da guerra religiosa, né? Lá em Israel também. Então, assim, existem... Agora, tem uma coisa que o Edmund Burke fala que eu acho muito legal, que é o seguinte: o mal triunfa porque os bons não fazem nada. Sim. E é isso que me indigna. Nós somos a maioria, mas muito mais gente boa. Eu acredito, não tenho estatística nem nada, mas a minha opinião é que nós somos 80% de pessoas boas no mundo. E 20% e 5% são gente ruim. Os outros 15% são aproveitadores, são parasitas, que é sugar ali daqueles ali para poder tirar proveito. É o que a gente vê o Centrão, entendeu? O Centrão do mundo inteiro, como tem os democratas lá nos Estados Unidos. Sim. Então o pessoal acha que tem gente ruim. Ai, mas os Estados Unidos é muito ruim, muito ruim. Não, tem gente boa lá também. Agora entrou o Trump. Entendeu? Então, assim, muitas vezes, como que você cura uma doença? É com um mal maior. O remédio é um veneno. Muitas vezes, um antídoto é um veneno maior para eliminar o mal menor. E lá nos Estados Unidos, muitas vezes, as pessoas podem estar achando o Trump um mal, mas ele é o mal que vai precisar conter o mal que estava lá, que eram os democratas. Então, isso é no mundo inteiro. O vírus woke. O vírus, o que é? Tudo para destruir a família. Aí entra nisso que o Fernando falou, que ele levantou com mais ênfase a questão da fé. Fé o quê? Fé cristã. Por quê? Sim. Porque o cristianismo ele se expandiu É a base do Ocidente, né? no Ocidente, e aí tem umas cabeças loucas que, para poder dominar, tem que destruir a fé, porque a fé une, a célula da sociedade é a família, o que une a família é a fé, é a religião, é o cristianismo, destrói a família, destrói a religião. Aí fica todo mundo disperso, né? Então dividiu, conquistou, e aí eles vão mandar na gente, porque a gente, para eles, nós somos só um número, entendeu? Família mesmo é a deles, né? Mas a nossa família... Para eles, família tradicional. É deles. Menina veste rosa, menino veste azul. Agora, para sua família, é aquela loucura woke que eles ficam vendendo por aí. Para eles, segurança armada. Para nós, a insegurança e o desarmamento. E provocado. Eu digo que é provocado. Estava vendo um vídeo do Rodrigo Pimentel e ele estava dizendo o que está acontecendo vindo aqui para Portugal. O mesmo que acontece lá no Rio de Janeiro, que há mais ou menos umas 3, 4 décadas atrás, o Brizola, se não me engano o nome da pessoa, que abriu para que as favelas crescessem. E aí, com isso, eles foram conseguir não só voto, mas criar o quê? O Lupen proletariado. Porque eles viram que com o proletariado, né, que é a Revolução Armada, o cara falou assim, pô, mas eu vou matar o burguês e eu não vou ter emprego? Não vou não. Aí não foram. Então falaram assim, pô, então a gente tem que trabalhar então aqueles que são os revoltados da sociedade. Então são as prostitutas, os drogados, aqueles que marginalizam. Então eles criam a marginalização. Percebeu? Para eles, para esses doentes mentais que estão no poder em vários países do mundo, no Ocidente, para eles criar essa situação é sinônimo de poder, de perpetuar no poder. Entendeu? Então eles já têm o voto de cabresto, certo? É uma cesta básica, é uma caixa d'água, é um caminhão-pipa, entendeu? Então é isso que a população brasileira tem que entender, e aqui na Europa as pessoas entenderem, para nos ajudar, para ter uma voz, para verbalizar isso daqui. O Didi estava falando que o Paulo e o Eduardo estão vindo para cá em setembro, para poder ir no Parlamento Europeu, aqui na Assembleia da República, talvez lá na Espanha. Eu não sei qual que é o roteiro deles, mas é o que tem que fazer. E nós, que somos a maioria, a gente começar a lutar pelo bem maior, que é a conversão de todos os interesses pessoais de todo mundo no Ocidente, que é o quê? A liberdade. Né? Se a gente não luta pela liberdade, e inclusive o Didi e o Fernando saíram do Brasil por causa disso, por causa da liberdade. Né? Deixando muita coisa para trás, né? Tudo que eu estava falando sobre o aumento da fé. Né? A fé, ela normalmente é fortalecida pela dor, pelo sofrimento, pela dificuldade. Então, tudo que eu falei, empresa, não estar em fotografia de formatura e tal,
É chato. Mas o pior para mim é que eu antes de vir para Portugal, eu estava numa série de exames e com cirurgias cardíacas marcadas, agendadas. E não pude fazer, claro. Passei o último ano aqui em Portugal com diversas internações por questões cardíacas muito interessantes, que cada internação minha, eu já conheço, já sei como é direto para a sala vermelha, direto para a sala de ressuscitação, para ver se eu fico ou se eu vou. É a hora, tu vai ficar ou vai? E eu sempre entro lá numa boa, com tranquilidade, conversando com os médicos, falando, fiquem tranquilos, está tudo na mão de Deus. Façam a parte de vocês, mas eu estou tranquilo aqui. Aconteça o que acontecer. E eu demorei muitos meses para conseguir, claro, o Sistema Nacional de Saúde, né, sistema público, o nosso SUS português, muitos meses e várias internações até conseguir uma cirurgia, que eu já podia ter feito no Brasil há muito tempo, mas aqui demorou muito. Então, esse último ano foi um ano que, não digo nem só de fortalecimento, foi de encaixe da fé. Porque eu tive várias vezes dentro do hospital em Cascais, internado, e o coração ele não voltava ao normal. Não voltava. Noites acordado ali, fazendo manobras de respiração, de tudo, para não fibrilar. Porque o que podia ser feito em termos de medicamentos já tinha sido feito. E não tinha resolvido. Então, eu tenho certeza que foi a fé. Foi a fé que segurou. Não era a minha hora também. E aí eu percebi, poxa, minha fé está aumentando, não é minha hora. Pois é. Então eu vou marchar para dentro, eu vou reabrir um projeto que ficou mais de um ano parado, que é o Canal Intercontinental. Vou reativar contatos, amizades, fazer novas amizades, me aproximar mais de pessoas do bem, como o Marcelo. Hoje, com essa oportunidade de estar aqui com o Didi Red Pill. Porque a fé faz isso. É Deus que cria esses encontros. E só Deus sabe a hora que a gente vai embora. Mas Deus nos coloca todos os dias a oportunidade de lutar. E dessa a gente não pode fugir. A covardia não pertence a um homem de fé. É isso. Eu acho que Deus bota as pessoas certas na hora certa nos caminhos, né? Eu estava conversando com o Marcelo ontem de noite, com a Tânia, quando eu estava na Costa Rica, né, com a mão na frente e outra atrás, né, vendendo a janta para comprar o café da manhã. Eu estava num vilarejo, Fernando, pequenininho, que tinha 1.500 pessoas moravam lá, né, no Caribe, um lugar lindo, maravilhoso, altas ondas. Eu sou surfista, bicampeão baiano de surf. Aí... comecei a frequentar uma barraca de praia lá, que tinha um rasta, gente boa, a gente batia um papo, rasta maconheiro danado, fumava maconha o dia inteiro, eu não. Aí, cara, ele começou, aí um belo dia eu tava lá, ele falou, pô, Didi, tem 6 pessoas para dar aula. Eu não tenho como dar aula de surf para 6 pessoas. Eu vou pegar uma turma de 3, você pega a outra turma de 3 e eu te dou uma grana. Falei, porra, era tudo que eu queria, sacou? E aí, a partir daquele dia, eu virei funcionário do Rasta. Eu ia todo dia para aquela barraca dar aula de surf, entendeu? Então, aquilo ali me salvou. Ou seja, foi Deus que botou aquele cara no meu caminho, velho. Sim. Entendeu? Como botou a Magna lá no aeroporto, no avião, saindo da Costa Rica para a Alemanha. Deus bota umas pessoas assim no nosso caminho que você diz assim, putz, cara, se eu não tivesse conhecido esse cara... Como é que teria sido minha vida na Costa Rica? E se a gente não tem fé, a gente acha que é obra do acaso. Mas quando você começa a prestar atenção nos detalhes, você fala, não, é muito detalhe, não tem como ser obra do acaso. Exatamente, exatamente. Então, eu acho que ter encontrado o Marcelo, Deus botou o Marcelo no meu caminho, eu já tinha não, Deus não colocou, eu fui atrás de você. Deus me fez ir atrás de você. Pois é, mas... Nossos caminhos se cruzaram. Por um amigo em comum. Hoje eu sou amigo do irmão, né? Então, por um amigo em comum. Mas é isso. Caminhos que se cruzam na hora que tem que se cruzar. É para o bem ou para o mal. Porque às vezes você está no seu carro andando, tem uma bala que te mata. Você não tinha nada a ver com tiroteio, mas você tomou um tiro na cabeça. Porque
os caminhos se cruzaram. A bala o tiro do marginal cruzou com o seu caminho naquele dia. Existem boas pessoas no seu caminho, existem pessoas ruins no seu caminho, mas eu tenho fé na humanidade e acho que esses encontros não são por acaso, né, cara? Não é não. As coisas não acontecem por acaso. A gente não é nada, bicho. A gente não é nada. Eu sinceramente, eu não tenho medo de morrer. Eu não tenho medo de morrer. Sabe por quê? Hoje? Porque eu quero encontrar Jesus. Eu quero ver Jesus. Eu quero ir para Israel só para andar na rua que Jesus andou, pô. Você é novo. É ele que sabe o dia, amigo. É ele que sabe o dia. Mas eu sei que um dia eu vou encontrar Jesus. Eu vou olhar para ele, ele vai olhar para mim e vai dizer: você fez umas bobagens na sua vida, Muitas. garoto. Mas você é um cara gente boa. Você vai ficar aqui pertinho de mim. Você se esforçou bem, velho. Você vai ficar aqui perto de mim. Então, assim, você já pensou em encontrar Jesus, cara? Você já pensou nisso na sua vida? Desde criança. Então, assim, eu quero ir para Israel para pegar numa pedra que Jesus pegou. Se eu souber que Jesus tocou naquela pedra, eu toquei naquela pedra, eu já estou feliz, cara. Entendeu? Ó, que doideira. Ele passou por aqui, né? Pois é. Não, Jesus sentou aqui. Eu digo, pelo amor de Deus, não é possível que Jesus sentou aqui, eu quero sentar também, se deixarem, né? Mas eu vejo esse negócio. Então, assim, voltando de novo, né? Porque aqui uma coisa em comum que tem com nós três é a questão da gente acreditar muito na recuperação do nosso país, né? Sim. E a gente vê o que está acontecendo lá no Brasil, é assustador. A gente tem, sim, uma preocupação de virar uma brazuela, né? O nosso país. E, ao mesmo tempo, às vezes, a gente tem um sinal de luz que Deus dá para a gente, né? Quem não acredita em Deus, acha que é tudo coincidência, né? Eu tenho prova na minha vida que Deus atuou muitas vezes diretamente na minha vida, né? Tem um caso que eu já contei em outros podcasts aí, que foi a minha cirurgia na coluna, que eu achei que eu ia perder o movimento na perna. No primeiro momento, o negócio foi, eu fiz fisioterapia durante 1 ano, e não sabia mais no primeiro momento, se eu ia voltar a mexer a perna direita. E nesse período também, eu fiquei 1 ano e 3 meses desempregado. E todo mundo que era amigão meu, Márcio, porque eu era vamos dizer assim, porque o termo que a gente usava era gerente, entendeu? Mas era como se eu fosse o CIO Não, CIO também não. É o líder da área de infraestrutura de uma multinacional no Brasil. Então, tinha lá o cara, porque aí acabou esse negócio de diretoria, né? Então, era o líder da área de sistemas, era o líder da área de operações e eu era o líder da área de infraestrutura de uma multinacional no Brasil. E aí é lógico, você está bem financeiramente, você vai às festas, você tem encontros, aí todo mundo é seu amigo. E aí, na hora que eu tive o problema na coluna, coincidentemente também, eu em recuperação, eu já fui desligado, que a empresa estava reformulando os quadros dela. Esse negócio de fazer outsourcing, né? Então, manda os empregos para fora e tira de onde o salário é mais caro e vai diminuir no quadro de empregado. E eu entrei na lista das pessoas que saíram. E aí, eu, recuperando de saúde, também não conseguia trabalhar. Fiquei 3 meses, depois procurei emprego e não encontrava. Não tinha mais nenhuma pessoa que eu pudesse chamar de amigo que me ajudou. Foi 1 ano e 3 meses sozinho. Eu sei o que é isso. Entendeu? Cara, olha só. Sabemos bem. Mas Pois aí, é. por que eu falei isso, Didi e Fernando? Mas eu falei isso, sabe por quê? Porque é o sentimento que eu tenho hoje do brasileiro ainda não ter passado tudo que ele pode passar de ruim, para ele começar a ter empatia. Sim. Entendeu? Para ele começar a entender que o seu trabalho, do Fernando, o meu, o do Jorge, da Miriam, da Tânia, tem valor. É o que o Neil Miller dizia, né? Levaram meu vizinho, não falei nada. Uhum. Aí levaram do outro vizinho, também não falei nada. Um dia me levaram, não tinha ninguém para reclamar. Exato. É por aí. É. Agora, esse negócio que você falou aí de que não tinha amigos, cara, porra, isso me magoou bastante, sabia? Quando eu saí do Brasil, num perrengue desgraçado, a maioria dos meus amigos são muito bem de vida no Brasil. Podiam ter mandado $100 para mim, sacou? $200, quebrava meu galho, man. Sim, mensalmente pusesse lá 200, Pois é, 300 todos os meus tá? amigos são muito bem de vida em Salvador. Amigo de 40 anos, bro. Os caras Não, nunca sim. me ligaram. Não bicho. pode chamar de amigo, então. Os caras nunca me ligaram, Marcelo. É. Até hoje, hoje eu tenho meu passaporte polonês. Até hoje os caras não me ligaram, brother.
Como é que tá Didi? Morreu? Tá preso? O que é que aconteceu com Mas ele? enquanto você estava numa boa, né, na sua profissão, fazendo suas coisas, todo mundo é amigo. Pois eu é, não sei cara, ainda que loucura eu isso. não sei se isso é covardia ou se isso é mesquinhez, entendeu? Se a Ou pessoa medo. Não, aí no caso dele especificamente pode ser. Mas no meu caso, que eu não estava sendo tá falando perseguido do caso político. dele, o caso dele. Medo Entendeu? não, cara. Mas esse porque é da natureza ele humana, podia até ter Fernando. medo de me ajudar financeiramente, mas uma palavra? Então, Um amigo uma ligar pra você, um mensagem. amigo de 30 Tá, então, anos. É uma mensagem, Não cara. te ligar, dizer, pô, Didi, eu não vou poder te ajudar porque eu tô com medo, o STF pode me lear a minha vida. Eu ia entender. Agora não dizer, pô, Bruno, como é que você tá, velho? Você tá bem? Você tá mal? Pô, amanhã eu vou te ligar de novo, bicho. Depois Mas- de amanhã eu vou te ligar também. Sabe por que eu puxei esse Porra. assunto? Que é um assunto que o Veritas Libera defende, que é a união da gente. Entendeu? Porque assim, eu posso ter diferença de algumas opiniões do Didi, mas se eu sei que a convergência do nosso interesse é um só, eu não vou deixar de conviver com o Didi. Entendeu? É a mesma coisa com o Fernando, a mesma coisa com o Jorge, com a Miriam, com a Tânia, com o Alfredo, com todo mundo. Eu tenho divergência de algumas opiniões de todo mundo. Tem mesmo, porque eu sou muito... entendeu? Algumas coisas são muito Todos nós, radical. né, Mi? Sou muito radical em algumas coisas, entendeu? Mas assim, no fundo, cara, todo mundo precisa de todo mundo. Foi aquilo que você falou. Ninguém consegue fazer nada sozinho. A gente precisa um do outro. E por que que a esquerda prevalece? Esse é o ponto que eu queria trazer. Por que que eles estão vencendo? Pô, é uma coisa que eu falo sempre. E as pessoas, algumas vezes, elas não se tocam disso. Eles se ajudam, ninguém solta a mão de ninguém. Sabe por que não soltam? Sabe por quê? Porque lá não pode ter vaidade. Porque se tiver, eles tiram a vida do cara. Celso Daniel, o filho do Geraldo Alckmin, que o avião dele caiu, ninguém sabe o que aconteceu. Teori Zavascki, e por aí vai. Isso que a gente sabe. E os outros que são anônimos, que a gente não fica sabendo? Né? Por exemplo, aquele menino, o Pedro Pôncio, que foi do MST, lá de Goiás. Ele morava aqui em Portugal. A gente conheci conviveu ele. com ele, nós convivemos com ele. Né? E ele fala que os negócios lá era lavagem cerebral. Se Sim. precisasse ele, uma criança, pular na frente de um policial para defender a terra que eles estavam falando que tinha que defender, ele saiu com o facão na mão e ia fazer isso. E aí o policial tá com a arma, lógico que vai atirar. Então, assim, eles não têm nada a perder. E eles não prezam essa questão de honra, de fé, de integridade, esses negócios. E nós, da direita, muitas vezes a gente é muito mesquinho, a gente não faz empatia, a gente não defende o lugar da outra pessoa. É aquilo que você falou, enquanto não chega em mim, o outro, a polícia veio e prendeu, eu não fiz nada, o outro também veio, prendeu, eu não fiz nada. E quando chegou a minha vez, não tinha ninguém para me socorrer. Então, eu acho que é isso, a hora do brasileiro despertar. O português também, graças a Deus, eu estou vendo uma luz aqui muito grande, que são as pessoas votando no Chega. Né? O André, na minha opinião, é um cara que tem feito um trabalho maravilhoso, mas é ser humano, também não é perfeito, e não adianta ninguém ficar procurando perfeição. O que vale o cara é honesto, não tem nada contra ele, o cara é guerreiro, está lutando pra caramba por Portugal, é contra a corrupção, né? Tá fazendo um trabalho violento para tentar fazer alguma coisa contra a corrupção, que aqui em Portugal, tanto quanto no Brasil, a gente sabe que o negócio também é complicado. Então, é nesses pontos que a gente tem que se focar. Agora, fala assim, o Didi fala muito, aquele dia estava na sua live, fala muito palavrão. Aí você falou, pô, mas porra não é palavrão. Para você não é. E era Mas o que o Reagan dizia, né? Se o cara é 80% meu amigo e 20% não concorda comigo, porra, ele não é meu inimigo. É. Entendeu? Ele tem 20% de coisas que eu não gosto, mas não vou deixar de conviver com o cara por causa disso. Mas é a conduta dele, é isso que tem que pôr. É o caso do Bolsonaro. Muita gente conseguiu ser manipulado, ou até hoje é manipulado, porque falava assim, Bolsonaro fala muito palavrão, que não sei o quê. Aí as pessoas não votavam nele por causa disso. Pode um negócio desse, gente? É aquela velha história. Tem picolé de quê? Limão e cocô. Eu não gosto de limão. Pois é. E foi o que aconteceu lá no Por Brasil. aí, né? É por aí. Não gostava de picolé de limão, né? Não foram comer picanha e como é que é o outro negócio? Além da picanha? Cervejinha. Cervejinha? E hoje o que tá tendo lá? Nem abóbora, né? Nem ovo, cara. Nem ovo, cara. Mas uma questão que o Didi trouxe é bem interessante, né? Que é essa de repente, se sentir isolado. Eu, quando cheguei em Portugal, a primeira coisa que eu fiz, claro, foi comprar um chip. Eu tinha já um celular velho, coloquei com uma linha daqui e mantive o meu celular do Brasil sempre do meu lado. Vejam, cheguei aqui dia 8 de janeiro. Então,
Muita gente, claro, não sabia. Cadê o Nando? Sumiu? Será que... O que aconteceu com ele? Será que passou mal? Será que está no hospital? Será que a Gestapo foi na casa dele? Será que aconteceu alguma coisa? Uber Black. E eu vou dizer, muitas pessoas que, como você disse, amigos de tantos anos, pessoas que conviviam tão próximo, dentro da minha casa, não me mandaram nenhuma mensagem de oi. Mas, assim, eu dentro de mim, eu prefiro, para não alimentar raiva, nem nenhum sentimento negativo, por isso que eu falei do medo, né? Eu prefiro encarar que eles tiveram medo e assim é uma maneira de eu não carregar nenhuma mágoa sobre o que estava acontecendo, sobre o que aconteceu. Eu sei quem eu sou, eu sei o que eu faria se qualquer um destes meus amigos tivesse de uma hora para outra desaparecido, não tenho mais contato. E muitos nem sabiam que eu estava aqui, nem nada. Simplesmente as pessoas... E por isso que eu falo do medo. As pessoas no Brasil pararam de se comunicar. Houve um momento, logo após o 8 de janeiro, que mesmo que... Ninguém sabia que eu estava em Portugal, então ninguém sabia se eu estava no Brasil. E eu depois fui perceber que os vasos comunicantes, a comunicação foi interrompida pelo medo. Foi um apavoramento tão grande que aquele dia 9, 8 de janeiro criaram que realmente as pessoas ficaram com medo. Então é isso. Então é vida que segue. E eu desejo bem até daqueles que deixaram, de alguma maneira, deixaram de ser nossos amigos, não é? Porque quem não procura e tal, sabendo até que está em dificuldade, deixou de ser amigo. Mas eu respeito sempre a escolha do outro e vou sempre defender o direito de cada um pensar como quiser. Não, então, aí eu vou entrar na minha polêmica. É o Discordo. lado que as pessoas, é o lado que as pessoas não gostam de mim. Talvez o Didi tenha uma opinião diferente, mas possa até convergir. Que eu penso o seguinte, se o cara faz porque ele é imaturo, eu admito. Mas se o cara faz porque ele está defendendo o interesse dele e não defende o interesse comum, o nosso propósito maior, que é a liberdade do nosso país, no nosso país, aí, para mim, ele é um filho de uma puta. Sim, não, desculpa. Então eu vou concordar com a sua... Todo mundo que está aqui, eu vou concordar com a sua discordância. É. Mas o que eu quis dizer é o seguinte, eu não estou Concorda ou dizendo não, Didi? Concordo. É que eu não estou dizendo que ele não É bando de seja. filho da puta. Eu não estou dizendo que não seja. Eu só disse que dentro de mim... Veja, eu tenho problemas cardíacos, gente. Dentro de mim... Dentro de mim... Eu Olha as válvulas, né? prefiro transmutar isso, porque a raiva e sentimentos ruins, quando nós temos pelos outros, fazem mal pra gente. Então, eu prefiro deixar de lado e cuidar mais do meu fortalecimento físico e da fé. Eu também, eu não fiquei choramingando, não, cara. Os filhos da puta. E infelizmente os amigos que me abandonaram, amigo de uma vida inteira, amigo de uma vida toda, pô. Não tô falando do cara que eu conheci há 3 anos atrás, não. Eu tô falando de um amigo de 35 anos, 40 anos, que me conhece com uma palma da mão, entendeu? E os caras não tiveram nem a coragem de me dar um telefonema, bicho. Nem pra dizer, pô, bicho, eu não posso te ajudar, como eu falei, mas você tá bem? Teve um momento, nem comentei isso com o Nando, mas acho que vale a pena a gente comentar aqui. Acho que eu falei com você ontem de noite, com Tânia. Eu quis me matar, cara. Você Pô, saí do Brasil sem dinheiro. 5 crimes nas minhas costas que eu não cometi nenhum dos 5. 17 anos de cadeia, se eu voltar pro Brasil, né? Sem perspectiva nenhuma. De nada. O canal tinha abandonado, porque eu tava com medo de entrar no canal e nego, sei lá, não entendo de TI, aí nego rastrear onde é que eu tô, e lá querer me pedir minha extradição, etc e tal. Então eu passei 100 dias sem fazer live. E o povo, cadê Didi, e desapareceu, meu. Entendeu? E só com pensamento ruim 2 meses, cara. 2 meses, Nando, só pensando, hoje eu vou me matar como? Vou me jogar debaixo da ponte, vou me jogar na frente do caminhão, ou vou me jogar na frente de um trem? E eu falei para Marcelo, se eu tivesse tido acesso a uma arma naquela minha depressão profunda,
que não foi uma depressão, na verdade, foi um desgosto. Não, é depressão. Isso é depressão. Um desgosto de não ter na menor perspectiva de caminhar para frente, Não, isso entendeu? é depressão, Se eu tivesse é depressão. acesso à arma, vocês não estavam falando comigo. Foi Deus que não me deu nenhum acesso à arma. Porque eu falei assim, pô, se eu me jogar debaixo da ponte, ou se eu me jogar do alto de uma ponte e me quebrar todo e ficar na cama do hospital. Aleijado, vegetando. Porra, eu quero morrer, eu não quero ficar aleijado. Puta. Entendeu? E se eu me jogar na frente do trem? Pode ser rápido. E se eu não morrer? Aí você ficava naquela dúvida, entendeu? A fé me salvou. Não, mas quanto é que ela... Então, essa história que é legal. Passei na porta de uma igreja evangélica, porque a igreja católica, eu sou católico, a igreja católica onde eu estava, naquele vilarejozinho perdido lá no meio do Caribe, só andava fechada, a igreja católica, e tinham 3 outras evangélicas que sempre ficavam abertas. Aí um dia, por curiosidade, sem nunca ter entrado em nenhuma igreja evangélica na minha vida, entrei super baixo astral, super deprimido, mas eu precisava ouvir alguma coisa de fé, entendeu, cara? Então fui para aquela igreja, entrei na igreja e fui pro culto, fiquei lá no final do culto, numa igreja pequenininha, fiquei lá no final das cadeiras lá, vendo o pastor pregar o culto, e aquilo já me deu um ânimo. Falei, vou voltar amanhã. No dia seguinte, voltei, né? Dava minha aula de surf e na noite eu ia lá para a igreja. E aquilo foi me fortalecendo. Meus irmãos evangélicos me receberam assim, cara, de um jeito. Ninguém me perguntou de nada, de onde eu vinha, de onde eu era, se eu era pobre, rico, preto ou branco. Teve uma senhora, que é a Bíblia que eu carrego até hoje, eu falei para ela, pô, a senhora tem uma Bíblia velha aí? Eu estou precisando ler a Bíblia. Aí ela falou, eu vou comprar uma Bíblia para você. Aí eu falei, não aceito. Eu não quero que a senhora gaste seu dinheiro comigo. Eu quero que a senhora tenha uma Bíblia velha. Ela falou, meu filho, eu tenho uma Bíblia velha lá. Eu falei, se a senhora puder me dar essa Bíblia, eu quero. Aí no dia seguinte ela me trouxe aquela Bíblia velha, com um bocado de anotação, as páginas dobradas. E eu falei, é essa Bíblia que eu quero. E aí comecei a ler a Bíblia ali, levava a Bíblia lá para a barraquinha de surf, onde a gente estava lá, ficava lendo minha Bíblia ali na rede, até aparecer um cliente, etc e tal. Então foi a fé que me salvou, man. Aí depois, claro, eu sou católico, não tenho nada contra evangélicos. Aliás, os evangélicos salvaram minha vida. Como é que eu posso ter alguma coisa contra esses caras, entendeu? Então, os evangélicos salvaram minha vida. Eu sou devoto de Nossa Senhora de Fátima, já fui em Fátima 4 vezes, aqui está meu escapulário. E aí... Lá, claro, depois que eu fui para um lugar maior, para a Polônia, tem uma igreja... Olha só, rapaz, aquela onda que eu falei para vocês. Deus, às vezes, muitas vezes, Deus coloca aquela pessoa certa no lugar certo. E o lugar que eu escolhi para morar em Varsóvia é a 100 metros da única igreja que reza a missa em espanhol em Varsóvia. Você acredita nisso, bicho? E olha que eu fui para outras missas em polonês sem entender nada. Mas fui porque a minha igreja era a minha igreja católica, eu queria ir para a minha igreja católica, não entendia nada do polonês, mas ia lá, comungava, rezava, eu rezava, né? Eu sei mais ou menos como é o rito da missa, sabia mais ou menos como é que estava funcionando a coisa, ia lá, rezava, pá. Até que eu descobri que a 100 metros da minha casa era a única igreja de Varsóvia que reza a missa em espanhol. Ó que onda, brother. Que bacana. Nada é por acaso. Nada tudo é faz por parte acaso. desse grande milagre da vida. Né? Nada é por acaso, bicho. Deus escreve certo por linhas tortas. Deus escreve sempre certo, linha torta ou não. Escreve certo. Sempre. Deus sempre escreve certo. A gente é que não sabe ler. Mas eu vejo assim, e quanto ao Brasil, para fechar o nosso bate-papo aqui, queria que você falasse sua perspectiva sobre o Brasil e depois o Nando também. Bom, como somos homens de fé, a gente espera que o Brasil saia dessa. Existe a profecia de Nossa Senhora de Fátima sobre o Brasil, que o Brasil seria entregue ao comunismo, está sendo, que teria um banho de sangue, ainda não veio, a gente espera que não venha, mas Nossa Senhora não falha, não erra. Infelizmente, a gente talvez tenha que passar por isso, espero que não, e seríamos libertos, seríamos livres. Eu não tenho filho, eu tenho 57 anos, não tenho filho, optei por não ter filho. Mas eu tenho 2 sobrinhas, cara. Eu quero um Brasil melhor para ela. Eu não quero que minha sobrinha tenha que comer cachorro. Entendeu? Eu tenho que passar fome. Eu quero que o Brasil
se para mim não pode ser consertado, se eu nunca mais puder voltar para o Brasil, tá tudo certo. Já tô velho. Não tem problema. Agora eu quero um Brasil melhor. Você tá novo. Obrigado. São seus olhos. São seus olhos. Então, assim, eu quero um Brasil melhor para a futura geração, meu irmão. E a gente vai ganhar. Ela disse. Se Nossa Senhora disse, quem sou eu para dizer que não? Sim. Então vai dar certo, cara. Pode não ser daqui a um mês, pode a Magnitsky pode pegar o Alexandre de Moraes agora, pode amanhã pegar todo mundo da Suprema Corte, pode demorar um ano. A gente vai ganhar essa batalha. Não tem como perder. A gente vai ganhar porque a gente está do lado certo. E a gente vai ganhar. Eu tenho fé. Acho que a gente... o que a gente não pode é desistir. Ficar chorando em casa. O ministro tá aí, foi sancionado, não adianta nada. Pô, e Trump é um desgraçado, Bolsonaro é um infeliz. A culpa sempre é dos outros, porra. A culpa sempre é dos outros. E você faz o quê, meu filho? Você fez o quê? Você foi pra rua? Levou seu cartaz? Você nem foi pra rua, bicho. Tá reclamando de quê? Nem pressionou seus representantes. Pois é. Nem um e-mail você teve coragem de mandar pro seu deputado. Se é que você lembra em quem você votou, né? Então, é isso. Eu tenho fé. Acho que a gente vai vencer essa batalha aí. Eu também acredito. E aí, Fernando, o que você acha? Olha, eu tenho certeza que a gente vai vencer essa batalha. Não sei quando. Espero que os meus olhos consigam enxergar a nossa vitória. Porque a nossa vitória é a vitória da verdade, é a vitória da decência, é a vitória da verdadeira democracia. E não há mal que dure para sempre. Não há mal que dure para sempre. Muita coisa está acontecendo, Lei Magnitsky já foi didático, né, pedagógico, estamos só com um ministro, vejam o que está começando a acontecer, talvez as coisas mudem, espero eu que mais rápido do que eu próprio imagino. Eu espero que haja uma mudança no Brasil, porque talvez o próprio sistema não aguente o que vai acontecer e tenha que expelir algumas peças. Vejam, quem manda no Brasil é um sistema. E o sistema não vai aguentar o que vem por aí. No sistema nós temos os grandes bancos. No sistema nós temos os mega empresários. E eles não querem o que vem por aí. Sabe? É muito mais fácil eles organizarem uma maneira menos traumática, menos ruim, para se livrar de alguém. Ou até, quem sabe, nós conhecemos o sistema no Brasil, helicópteros caem, aviões caem, e assim vai. Eu não acredito que o Brasil se torne uma Venezuela. Eu não acredito. Porque o sistema não aguenta e nós, como povo, temos sempre que estar cobrando e pensando o que eu posso fazer pelo meu país, pela minha família e por todo mundo hoje. Ir lá e fazer. É parar de lamuriar. É ver o que cada um de nós pode fazer. Gente, pode parecer muito pouco, mas como o Didi falou, levante um cartaz. Levante um cartaz. Dê o primeiro passo. Não fique parado. O Brasil precisa de todos nós forçando o sistema a reagir. Porque se for o sistema reagindo, nós, muito provavelmente, não teremos nenhum banho de sangue. É isso. Eu tenho esperança no Brasil, sou obrigado a ter, porque foi onde eu nasci, é onde eu tenho família, e eu não desejo mal de nenhum deles e muito menos para qualquer outra pessoa. Eu desejo simplesmente o bem do Brasil. Eu ainda acredito naquele Brasil que eu aprendi na escola. Brasil, o país do futuro. Um futuro que até hoje não chegou. Mas eu, com o mesmo coração, quase que infantil, ainda acredito no Brasil como país do futuro. Olha, eu quase que eu acreditei que eu estava num programa do Canal Intercontinental. Eu achei que eu estava sendo entrevistado. Eu falei, não, o programa é o Veritas.
Ô, gente, muito obrigado. Ô, Didi, muito obrigado, cara. Imagina. Obrigado, Fernando. Nada. Então, ó, não se esqueçam, canal Intercontinental do YouTube, canal do Didi Red Pill também no YouTube. A gente tem Instagram, todos os três aqui, canal Veritas Liberar também. Conto com todos vocês no próximo programa. Um grande abraço e fiquem com Deus.